Vamos lá, boa noite. Boa noite. Vamos começar. Ih, rapaz. Vamos começar aqui, deixar o pessoal entrar para a gente começar essa live de hoje para falar de tudo aquilo que vocês mais querem saber. Como estudar para essa prova oral, como eu vou fazer para passar nessa prova oral, não é? Vocês aí curiosos demais, querendo saber todas as dicas e hoje vou passar aqui as principais para vocês, porque é uma coisa diferente, né? Nós vamos enfrentar uma situação da qual a gente não viveu ainda no programa de pós-graduação em Direito, que é essa seleção totalmente remota. Deixa eu acenar aqui para vocês que estão entrando. Olha aí, boa noite, Alexandre, Gisele, Davidson, Aida, Tatiane aí, Renata, enfim. Vamos lá, pessoal, vamos começar. O que é que acontece? A seleção, né? A prova oral que vai ser delineada agora, ela ainda não vai ser a próxima etapa, né? Tivemos agora as provas de línguas, saíram o gabarito, quem anotou já tá feliz, porque já passou ou não. A segunda etapa é a análise do projeto de pesquisa. Eles vão analisar o seu projeto e ver se o seu projeto está dentro dos parâmetros. O que são os parâmetros? Aí é que está o grande lance. Depende da linha de pesquisa. Tem linha de pesquisa que os professores olham muito o tema, sabe? E aí você percebe que há uma certa complicação. Porque tem linha que os professores vão olhar bastante o tema. Tem linha que os professores vão olhar a metodologia. Vão ver se você sabe pesquisar, se você é um cara consistente. E tem linha que o professor vai dizer o seguinte, olha, é o tema mais a metodologia. Então você vai dizer, o que é que eu tenho que fazer? Para isso é que nós temos que ter uma preparação consistente e efetiva. A gente não sabe o que vai vir de pergunta, o que vai vir de cobrança para você nessa etapa. Por quê? Porque a apresentação será da seguinte forma, a prova oral. 10 minutos de apresentação, mais 30 de arguições. As arguições podem ser tanto do seu projeto, quanto, né, de perguntas dos livros que estão lá no edital. Então, qual é o cuidado que você tem que ter para se preparar para essa etapa? Primeiro ponto, cuidado com a seguinte coisa. Vamos lá. Projeto de pesquisa. Você fez seu projeto, ele está lá. Você vai defender o seu projeto. Passei. A defesa oral dele tem que ser uma defesa irrestrita, consistente. Como se apresenta um projeto de pesquisa para defesa oral? Veja, a gente no curso preparatório, né, explica como é que faz um pouquinho mais aprofundado, né, essa apresentação, mas a sua apresentação do seu projeto de pesquisa, ela tem que ser o mais neutra possível. Você tem que mostrar para a banca que você domina o tema, que o tema é de interesse da banca e que essa banca que está lá julgando você vai ter, vamos dizer assim, vai ter pouco trabalho. Gente, nós estamos numa modalidade remota. Eles estão querendo pesquisadores, estão querendo pessoas que saibam pesquisar. Por quê? Vão estar à distância. O professor não quer receber textão por e-mail de aluno cobrando. Lê meu capítulo 1, meu capítulo 2. Vai querer um aluno que se vire. Vai querer um aluno que seja bom, que seja produtivo, né? Que não vai ter aquele contato próximo, mas que na modalidade de remota, como nós vamos ter esse semestre, o próximo provavelmente, o aluno consiga, né, desenrolar, consiga fazer todo o seu trabalho tranquilamente. Então, ó, você vai ter que mostrar para a banca, nos seus 10 minutos de apresentação, que você sabe pesquisar e você sabe qual é o seu tema. Então, o que é que eu recomendo? Leia, né, os textos que você colocou, né, os artigos que você colocou no seu projeto. Leia alguns artigos, dê uma análise geral, se aproprie do seu projeto, leia seu objeto, leia qual é o seu marco teórico, leia a problemática, leia tudo, fixe aquilo. Identifique cada etapa da pesquisa, porque lembre, você não sabe se a banca vai cobrar de você a metodologia ou a parte teórica apenas. Então você tem que focar na metodologia, o problema, o objeto, a justificativa, enfim, o que você colocou no seu projeto você vai apresentar para eles. E trabalhar também um pouco da fundamentação teórica, dizer qual é a temática que está envolvendo aquele seu projeto. Entendeu? Então, na apresentação do projeto, você vai bandar, né, de perguntas que possam vir, né, de forma metodológica ou de uma forma, vamos dizer assim, que eles queiram pegar você por picuinhas. Tem professor que não vai ler o seu projeto, vai estar na banca, que às vezes acontece de última hora, faltou um professor, vai estar o outro lá. Ele vai julgar você só pela apresentação.
Então a apresentação vai ter que ser o quê? Além de você dominar o seu tema, mostrar para ele que você entende de pesquisa, porque ele não teve tempo de ler. Se prepare para qualquer eventualidade. Se o cara não teve tempo de ler, ele vai jogar você por onde? Pela sua apresentação. Então vai pegar a sua apresentação e vai destroçar ela. Então, cuidado com isso aí. Segundo ponto, argumentos retóricos. Como é que você vai construir uma retórica? Veja só, a forma como você apresenta vai contar bastante. Essa é uma seleção que vai ter um aspecto subjetivo muito grande. Subjetivo no sentido não de panelinha, mas subjetivo no sentido que você vai ter que atrair o cara. Veja, você vai estar me vendo, ele vai estar vendo você por uma telinha, tal qual essa daqui, e você vai estar falando para ele por que você e não outros 100 pesquisadores devem entrar numa daquelas 6 vagas. Então o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que ser articulado, você vai treinar. Como é que se treina isso? A gente no curso vai ter esse treinamento, né, para prova oral chegando mais próximo, mas o que é que eu posso trazer de dicas aqui para vocês? Primeira dica que eu digo a vocês, treine falar com qualquer pessoa. Apresente para sua mãe, para sua avó, para seu cachorro, para seu filho pequeno. Apresente para qualquer pessoa o seu projeto em 10 minutos. Treine a apresentar em 10 minutos. Não tem coisa mais maçante para um professor do que o aluno que passa do tempo. Ah não, professor, eu tenho tanta coisa para falar, todo mundo tem coisa para falar. Vá no banco de praça, fique lá sentadinho, você vai lá, você fala pra caramba. Na seleção você vai falar em 10 minutos tudo que está no seu projeto. Agora você vai selecionar, extrair o melhor. E como é que eu vou saber que eu vou extrair o que é melhor? De acordo com o treino. Você vai treinar olhando no espelho, você vai treinar sozinho. E outra coisa, se você começou a falar, a pessoa começou a dormir, saiba que seu projeto não está atrativo. Você tem que apresentar o seu projeto de uma forma que até um leigo consiga se encantar pela sua apresentação. Entenda, o foco aqui não é porque meu público direcionado é de direito e minha tia ela é de odontologia. Não interessa. Quando você vai apresentar um trabalho científico, seja ele qual for, tem que ser claro para aquela pessoa que entende e aquela pessoa que não entende. Então, o que é que você vai fazer? Olha, tia, meu objeto de estudo é esse aqui. Eu estou estudando o controle de constitucionalidade. Qual foi o problema que eu encontrei, tia? Veja, a senhora viu o STF? O STF faz isso, isso e isso. Você vai facilitar a linguagem. Porque o professor não quer aquele robozinho. Chegando aqui, meu nome é Marcelo, eu vou falar sobre o controle de constitucionalidade, né, que tem aqui no STF. Veja, o objeto de estudo é porque o STF, vocês sabem, né, tem todo... Veja que negócio maçante. Com 2 minutos eu tô dando um tiro na cabeça. Então assim, você vai ter que cativar o cara, você vai dar uma aula. É uma aula. Então, foco no treino da apresentação e no domínio do tempo. Não ultrapasse o tempo. Termine em 9 minutos, termine em 8. Eles vão adorar, porque eles vão ter 20, mas termine, traga os aspectos essenciais para aquilo ali e se prepare para a pancadaria. Que na hora das perguntas é que vai ser o grande lance, né? Aí é que vai estar a diferença. Então, ó, se você cativa o cara na apresentação, ele já desarma o espírito para cima de você. Já vai dizer, opa, essa pessoa aqui é boa. O cara mostrou para mim que domina do conteúdo, domina de pesquisa. Lembre-se, é uma seleção, é um concurso público, é uma seleção que quer os melhores, mas quer os melhores pesquisadores. Não quer os mais inteligentes, eu repito isso 1000 vezes. Não quer aquele que, fulano leu Kelsen, fulano leu Aftalion. Eles não querem isso. O aluno, né, que leu de tudo. Eles querem os alunos que sejam pesquisadores, que dominem o seu conteúdo, mas que sejam essencialmente pesquisadores. Metodologia da pesquisa, problema, objetivo geral, específico, que sabe explicar isso aí para eles. Entende? Vamos para a segunda parte agora, que é a que a gente vai mais se prolongar. Feita essa parte da apresentação, eu vou trazer agora alguns paralelos para vocês. Seguinte, na parte teórica, o que é que eu recomendo? Você vai pegar a bibliografia, que está lá no edital, você vai ler todos os livros. Só ler os livros basta. Se você for olhar o edital, está dizendo o quê? Bibliografia mínima. Ou seja, é o mínimo que você tem que saber para você passar. Ou seja, não é tudo. Você vai ler aquilo ali, você vai ter que... O que é que eu recomendo? Na nossa postagem aqui no Corpus Juris, nossas postagens, tem lá o perfil de cada professor. Pegue os últimos artigos de cada professor. Vai dar uma lida da sua linha. A gente fez essa postagem lá, colocando o perfil. Se você não foi lá, vá no currículo Lattes e veja os artigos que eles postaram, siga os professores nas redes sociais, Facebook, Instagram, veja o que foi que eles postaram, veja onde eles participaram, coloque o nome deles no Google. Professor, como é que eu vou saber o nome dos professores da minha banca? Tem aqui na nossa postagem do Corpus Juris alguns nomes, os principais, e tem o site do PPGD, PPGD UFPE. Você vai lá e você vai ver o perfil dos professores, você pega e joga na internet. Porque eu estou recomendando você ler o que está no edital e os livros e os artigos que eles publicaram. Porque quando você for perguntado, questionado de algum ponto, você vai trazer
a resposta, professor, inclusive no seu artigo, se você trouxer uma resposta e quiser puxar o artigo dele, um texto que ele fez, uma apresentação, você já vai o quê? Já vai ter já aquele susto. Opa, o cara tá me seguindo, o cara tá acompanhando o que eu tô fazendo. Entenda, você vai ter que cativar ali aquele momento que você tá na paquera. Sabe quando você tá num barzinho com vários amigos e você olhou pra outra mesa, tem duas meninas bonitas, tu não vai chegar lá pra ele e dizer, ó, sou rico, famoso. Você vai fazer o quê? Você vai cativar de forma, né, suave, sutil. Então o professor é isso, ele quer ser cativado. Ele quer saber que o aluno que está entrando conhece ele. Ele quer saber que aquele cara é confiável. Ele quer saber que aquele cara é pesquisador. Então o que é que você vai ter que fazer? Principalmente, pesquisar o que esses caras já escreveram. Por exemplo, linha 1.1. Só um exemplo. Professor Ivo Dantas, professor Leonardo Cunha, são professores que têm uma produção acadêmica. Leonardo Cunha tem grupo de estudo. Leonardo Cunha publica muita coisa. Então, você ir para a banca, lendo apenas o que está no edital, sabendo que o Leonardo Cunha é um professor ativo, você está cometendo suicídio, cara. Então, pesquise o que eles têm lá. Beleza? É a primeira dica. Segunda dica que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Além de você pesquisar aquela bibliografia que está lá, você vai pesquisar também algumas bibliografias mais antigas do PPGD. Pegue alguns artigos que já caíram lá, alguns artigos que já foram de outras seleções. Por quê? Porque os professores, quando colocam os artigos lá, não quer dizer que eles discordam daquele texto, porque eles tiraram desse edital, né, do penúltimo edital, por exemplo. Não é porque discordam, é porque eles quiseram mudar, trazer um novo, mas quando você mostra que domina aquele conteúdo, né, ou seja, conhece o autor agora e o autor que foi usado anteriormente, você está mostrando totalmente, né, uma pessoa que está totalmente por dentro do assunto. Então lembre, a bibliografia mínima é mínima. Você complementa com o quê? Primeiro, artigo dos professores. No corpus juris, a gente vai entregar os artigos para os alunos, né? Passar, ó, lê esse texto aqui que é bom, vê isso aqui que é ótimo, olha esse negócio aqui que é bom também para tu dar uma olhadinha. Artigos, não livros necessariamente. E a gente vai fazer o trabalho de pegar a bibliografia básica que está lá e dizer, ó, fulano de tal gosta de tal autor. Por exemplo, você ir para a linha 3.1, que é a linha onde eu dou aula, você vai falar de novo constitucionalismo latino-americano. Tem lá 2 textos de João Paulo Amorim. Você não vai ficar ali focado só naquele texto. De jeito nenhum. Senão você não vai contribuir nada. Você tem que trazer texto de fora. Roberto Gargarella, citar nome de autores, alguns principais. Por exemplo, você trouxer alguns autores de base que aqueles professores gostam, você está, né, abrindo o leque, dizendo, ó, fulano de tal, professor, inclusive diz isso, você vai fazer um diálogo com o cara. Pô, isso é sensacional, velho. Isso aí é tudo. Então, ó, o que é que você vai ter que ter em mente na sua pesquisa, na sua preparação? Mas, professor, eu não sei se eu passei na prova, não sei nem se vou passar no projeto. Se quer passar, comece de agora, velho. Senta na frente do computador e vai olhando o que o cara já escreveu, o que o cara já fez. Vai olhando lá, vai olhando os artigos. No artigo que está lá no edital, tem citações. Né? Por exemplo, tu pegou um artigo lá de direito do trabalho. Tem citações que o professor utilizou. Pega aquelas citações e vai atrás do texto original para pegar alguma ideia, vai somando aquilo ali, porque aquilo vai te mostrando o leque que tu pode utilizar. Porque, gente, vai ser uma prova de muita retórica e pouco conhecimento, por incrível que pareça. Você vai demonstrar o conhecimento para aparecer. Você vai ser o pavão. Você vai dizer que você vai aparentar. Mais do que saber, é aparentar que sabe. Não é fazer aquela pose de intelectual, fumar um cachimbo e ficar falando não. Não, é você mostrar vibração, você conseguir concatenar as ideias, você conseguir demonstrar que domina. Porque, veja, as arguições provavelmente serão da seguinte forma. 30 minutos de arguição. Eles vão fazer algumas perguntas sobre o seu projeto de pesquisa, que podem ser de tudo. Qual a viabilidade do seu projeto? Esse seu tema aí, por que ele é viável, por que ele não é, né? Essa sua problemática, me explica aí que eu não entendi. Mas depois eles vão cair para a temática do edital. Vamos dizer o seguinte, olha, o que é que o candidato acha do autor fulano de tal? As perguntas, não achem que eles vão perguntar na página tal, do livro tal. Tá dizendo isso? Não, vai ser isso. Eles vão querer que vocês deem aula. Então, por exemplo, vai pegar lá direito civil. Candidato, o que é que o senhor acha da teoria do fato jurídico? Fato jurídico tem um livro lá no edital. Então, da linha 2.2. Vai ter um livro, você vai ter lido aquele livro, vai dizer, olha, o fato jurídico, eu acredito que é isso. Ou seja, você vai dar uma explicação do que é fato jurídico. Mas, professor, eu não li o livro que está lá. Vai na internet, olha aquela teoria, veja o que é fato jurídico. Se você não falou do livro especificamente, demonstre algum conhecimento. Agora, nunca deixe de responder uma pergunta no sentido de deixar em vácuo. Por exemplo, se ele perguntar, de acordo com fulano de tal, o processo civil, ou sei lá, não, pegar um outro exemplo, direito tributário. De acordo com a tributação indutora, ela é fundamental para o Estado brasileiro.
Aí você vai dizer, porra, não sei nem o que é tributação e muito menos o que é indutora. Aí tu vai dizer o que? Ah, professora, a tributação é algo que mexe bastante com a sociedade e tal. Dê uma resposta, né? Mostrando que tem um conhecimento que não necessariamente é respondendo aquilo ali, mas que você está mostrando que tem algum conhecimento. Você vai pontuar alguma coisa, porque um dos critérios de pontuação da prova escrita era domínio do conteúdo. Era 0.5, 0.25, eu não lembro. Ou seja, que você tinha o conteúdo. Você não respondeu corretamente a pergunta em si, mas você sabia do conteúdo. Então você não desperdice nenhuma pergunta. Provavelmente devem fazer o quê? 4, 5 perguntas para você, de teoria, e as outras focadas no projeto de pesquisa. Então, ó, a sua meia hora vai ter que ser aquela meia hora de alegoria. Tanto você aparecendo na apresentação, quanto você aparecendo nas perguntas. Outra coisa que eu dou de dica lá no curso, que a gente vai treinar bastante, humildade. Faça com uma caneta, mostre uma caneta para eles. Quando você estiver de frente ao computador, se você estiver digitando, necessariamente, eles vão estar vendo que você está digitando, mas o ideal é que você use uma caneta para mostrar. Tipo, quando eles estiverem falando, que você vai anotar alguma coisa, que você está, né, prestando atenção naquilo ali, porque você aí está mostrando que é o quê? Que é um aluno que está aprendendo. Você pode dizer, ai que besteira, eu vou aparecer com a caneta. Não, cara, isso mostra interesse. Isso mostra que você está construindo temática, que você está aprendendo também. Vale a pena no recurso retórico. Vai ficar salvo assim aqui no Instagram e no YouTube. Ó, outro ponto fundamental para a apresentação da prova oral. A prova oral, como eu disse, ela não vai fazer, ela não será de perguntas específicas. Dificilmente vai ser de dificilmente. Mas, se vier, como é que eu treino para isso? Quando tinha a prova física, escrita, né? A prova lá discursiva, que eram 4 questões, cada uma valendo 2,5, tinha que tirar no mínimo 7 para passar, a gente percebeu o seguinte, a gente dava a seguinte dica para os alunos. Quando você for estudar, você vai fazer pequenos resumos. Em que sentido? Não é que você vai pegar um livro e resumir, que isso é contraproducente, mas conceitos, exemplos, observações, você vai pegar e tentar transcrever para ter uma resposta padrão. Você vai construir respostas padrões para você. Como assim? Porque, veja, quando você vai ser perguntado sobre um tema, você vai ter que ter desenvoltura sobre ele. Como é que você tem desenvoltura sobre ele? Não é decorando, é você introjetando aquilo ali do seguinte sentido. Opa, eu voltei aqui. Se ele perguntar sobre fato jurídico, eu vou falar sobre fato jurídico. Mas eu também vou puxar também um pouquinho sobre ilicitude. Fazer um paralelo com o direito penal. Um exemplo. Ou seja, você vai construir linhas de raciocínio. E sempre tente trazer exemplos concretos. Exemplos concretos são fundamentais, porque mostra que você saiu daquele campo teórico. Por mais que seja uma linha teórica, como por exemplo a linha 3.2, que é uma linha extremamente filosófica, quando você traz algum exemplo concreto para clarear aquilo ali, você ganha a banca. Por exemplo, teve agora um exemplo engraçado de um cara que estava numa banca de promotor de justiça. A banca perguntou para ele o seguinte: candidato, fale para mim, por favor, o conceito de prova indiciária. Ele disse que não lembrou do conceito. Aí ele pegou um exemplo, disse o seguinte: ó, tem uma caixa, eu boto dentro dessa caixa um cachorro, um gato e um rato. Passou 2 horas, eu abro a caixa, só tá o gato vivo. Qual é a prova indiciária que eu tenho? Que o gato comeu o rato. Então, assim, então a prova indiciária é isso, é aquilo que você não tem elementos. E aí ele conseguiu lembrar da resposta, trazendo um exemplo concreto. Então você vai ter que usar esse tipo de artifício. Você não vai ficar nervoso. Professor, esqueci, banca, esqueci. Não. Tenta puxar um exemplo concreto, vai falando. Eles não vão te interromper, dizer que você está viajando, eles vão aceitar a sua resposta. Agora você vai ter que ter calma para construir um raciocínio. Então eu dou sempre essa dica. Pegue um exemplo concreto e traga para a teoria. Quando você faz isso do concreto para a teoria, a resposta vem. Porque você vai começar a pensar e vai vir. Então assim, é um argumento retórico. Outra dica que eu dou: vá assistir prova oral de concurso. Vai ser uma prova oral que você vai fazer. Vá assistir prova oral para você ver o desempenho, para você ver como é que é. Tem alguns candidatos que são bem engessados, mas os melhores, que tiram as melhores notas, são aqueles que têm mais desenvoltura. Professor, mas sou um cara tímido, eu era um cara que sentava lá no final da sala, não falava nada, não mandava nem mensagem no grupo da turma, porque eu tinha timidez tão grande. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa seguinte: é a chance da sua vida de você mostrar essa desenvoltura toda. É agora ou nunca. Então, assim, treinar na frente do espelho, treinar com a tia, com a avó, com o cachorro, papagaio, por onde você quiser. Voltando para a última dica agora sobre o aspecto teórico. Lê os textos base, lê os textos complementares, certo? Lê os artigos dos professores, certo? Construiu suas respostas padrões, ou seja, daquele texto ali, a ideia principal é essa. Você tem que ter em mente a ideia principal do texto. Sempre escreva a ideia principal do texto. O tema tal aqui fala disso. Procure autores que correlacionam aquela temática.
que a banca goste. Não vai trazer um autor que a banca não goste, tá? Você vai pegar um autor que seja mais ou menos na linha daquilo ali, ou até um artigo do próprio professor. Construiu isso, teve isso em base, comece a fazer perguntas para você mesmo, olhando para o texto. O que é que poderia ser me perguntado dessa temática aqui? Ah, eu li aqui sobre direito do trabalho, teoria social crítica. Tá, o que é que seria aqui uma pergunta que pode vir direito do trabalho? Se você viu que a linha 2.1 é uma linha extremamente crítica, você não vai fazer pergunta, faça o cálculo aí de hora de salário. Não, não vai ser isso. Vai ser, qual é o aspecto fundamental da lei da terceirização para os trabalhadores? Você vai ter que ter em mente o que é a lei da terceirização e trazer, né, para você conseguir, né, concatenar essas ideias. Harrison, tenho 2 dicas para ti. Se tu não conseguiu alguns textos, pega textos similares. Coloca lá o nome do autor, coloca lá ver algum texto similar, algum artigo, se foi um livro. Ou a segunda dica é fazer o curso, né? Que o curso lá a gente disponibiliza vários artigos para os alunos. Mas enfim, e aí o que é que acontece? Então, você vai, depois de você construir tudo isso, depois de você montar esse esqueleto, você está pronto para se apresentar. Não vá treinar a prova oral agora, que você não vai ter o que falar. Você vai focar, né, a sua prova oral, né? Você vai focar a sua prova oral, o primeiro ponto, no projeto de pesquisa. Vai entender seu projeto, vai ler seu projeto, vai fazer anotação, procure artigos também que façam parte. A gente sabe que o tempo foi curto para fazer o projeto de pesquisa, mas se aproprie dele. Depois de se apropriar dele, vá para a parte teórica. Vá lendo um texto, leia primeiro os textos do edital, depois procure ver o que os professores escreveram sobre aqueles artigos que estão ali, porque aquilo ali é o spoiler, aquilo ali é o roteiro. Depois daquilo ali, pegue outros artigos complementares e vá somando as suas ideias. Principalmente treino. Pega 3 amigos aí, bora treinar. Um faz pergunta pro outro. É prova oral, cara. É prova oral. É retórica. E lembre-se de sempre usar artifícios que possam chamar a atenção que você fala bem. Tenho que ler todos os artigos dos professores da linha, certo? Veja, todos os artigos não. Recomendo os últimos. 3 últimos, 4 últimos. Né, que tenham a ver com algum livro que esteja no edital. Porque aí é onde está a produção mais recente dele. Mostra que você está lendo, está acompanhando. Tá certo? A produção acadêmica do cara. E por aí é o seguinte. Tem todas essas dicas. E o que eu posso falar para vocês, do máximo mesmo, é que quem tem algum problema de dicção, algum problema de, sei lá, de gagueira, que eu já tive já um candidato, por exemplo, para apresentar o projeto de pesquisa aqui, o rapaz era gago. Então o que é que ele vai fazer para isso? Treinar, velho. Treinar, e acabou-se. Não tem segredo. Não estude nesse período sem falar. Fale, porque você vai ter que desabrochar. Você vai ter que botar para fora. Let it go, let it go. Você vai ter que botar para fora para poder construir a sua linha de raciocínio. Entenda, a resposta não será escrita. Tem gente que vai estar estudando no método anterior, como se a prova fosse escrita. Não, vou treinar aqui e construir minha resposta. Construa sua resposta aqui. Você vai ter que ter velocidade. Será meia hora de prova, para você responder 4 perguntas com as temáticas que vão estar lá daquele livro, que você vai ter que trazer conhecimento do livro base, trazer alguma coisinha do que ele escreveu, e terceiro ponto, trazer alguma coisa de fora, de paralelo. Então é pouco tempo para você ter que construir isso aqui dentro. Tem gente que grava áudio e fica ouvindo no carro. É bom? É bom. Eu não gosto, porque você fica meio que mecanizado. Porque se der alguma falha, caiu, você perde a linha de raciocínio e já era. Prefiro que se venha uma coisa natural, de você ler, reler, mesmo construir essa linha de raciocínio. Até porque não precisa você ser robô. Não precisa você cumprir lá o mecanismozinho, tá certo? Saiba o seguinte, vai ter muita gente. As provas de língua reprovaram, mas não tanto. Não vão reprovar tanto. A grande reprovação é agora, no projeto e na apresentação oral. Então, se você chegar na fase oral, vá com tudo. Vá com tudo, porque não tem nada ganho. Tem nada ganho, porque a pontuação vai ser etapa 2 mais a apresentação. Ou seja, você a soma das 2 etapas ali, somou, dividiu, cara. Então, não tem nada ganho. Se você tirou 6 na prova de espanhol, que ótimo, passou, cara. Passou, não interessa se foi 6 ou se foi 10. Na segunda etapa, tirou 7 no projeto, faça a sua apresentação virar 10. Para você compensar isso aí, não tem nada resolvido, tá certo? O pessoal fica meio desmotivado quando vê nota no projeto. Eu tô reprovado. Não tá. Você não sabe como vai ser a apresentação dos outros. Você não sabe se as pessoas vão faltar. Você não sabe se vai cair conexão. Se as pessoas, né, vão ter algum problema que não vão poder participar no dia. Então, faça, acredite e vá-se embora. E qualquer coisa, o curso tá aí, tá? Estamos com o link liberado já para inscrição, para essas turmas de agora, já começando agora. E vamos ter também outra turma super intensiva assim que sair o resultado do projeto de pesquisa.
tá? Live de hoje rapidinha, só para dar essas dicas, deixar para vocês aí, para que também não canse muito. Acabei até sendo repetitivo em alguns pontos, mas a ideia aí é ajudar e trazer a parte principal. Qualquer dúvida pode mandar aí no privado ou falar no WhatsApp do curso. E a gente tá aqui à disposição para vocês, tá certo? Se cuidem, um beijo, um abraço e tô aqui para responder dúvidas, se tiver ainda. Se não tiver, tchau, boa noite e sextou, galera. Sextou.